Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Mais um vídeo sobre o ABC da mesa aposta. Será a parte 5. Se você tem interesse de conhecer palavras e expressões ligadas ao universo da mesa aposta, então veja esse vídeo e me siga. Eu sou Patrícia Amarante, arquiteta e criadora de mesas especiais. A parte 5 começa com a letra M. M tem que ser de mesa, né? Porque o assunto principal é onde a gente faz toda a nossa história em torno de uma mesa. O conceito de mesa começou nas sociedades primitivas ainda, a ideia de elevar o plano onde ficariam os alimentos. Na época eles usavam pedaços de madeira, pedras, e aos poucos o conceito de mesa foi evoluindo. Ela começou a ser usada de maneira mais semelhante ao que vemos hoje na Idade Média, porque além de ser tábuas sobre cavaletes, né, que era a forma mais usual, surgiram as mesas redondas das grandes reuniões dos nobres, dos cavaleiros, né, tem a tábua redonda, e também começou a ser utilizado em momentos de confraternização, que aí tinham danças, músicas e, enfim, era em torno da mesa que a festa se desenvolvia. Nós temos vários formatos de mesa, né, retangular, quadrado, redondo, e tem até uma mesa que eu não sei se fez muito sucesso, que é uma mesa triangular com as pontas arredondadas. Para o nosso assunto, tanto faz você ter o formato ou o material da mesa, né, que também tem vários materiais. Mas em cada formato vai ter que ser feita uma adaptação das peças que você vai colocar em cima. Por exemplo, o jogo americano, numa mesa retangular e quadrada, tranquilo, né? Ele pode ser um formato retangular que acompanha o formato da mesa. Mas na mesa redonda, esse jogo americano tem que ser adaptado. Ele vai ter que tomar um formato quase que trapezoidal, com as faces superiores e inferiores arredondadas. Um formato também difícil de ajustar a mesa é o formato oval. Esse formato também dificulta um pouco a colocação de jogos americanos, principalmente nas extremidades. O que nós temos que nos preocupar é em relação ao tamanho da mesa, para que não fique uma expressão que a gente usa aqui, que é um peru no pires, né? Que você coloca uma coisa maior do que o espaço comporta. Então, devemos ter pelo menos 80 centímetros entre a lateral da mesa e o armário ou a parede mais próxima, paralela. Dessa maneira, você consegue que a pessoa fique sentada e que alguém passe por trás. É lógico que nem em todos os lugares a gente vai conseguir esse espaço, mas essa é a situação ideal. M também traz materiais. Os materiais que a gente utiliza na mesa aposta são os mais diversos. O que eu acho importante é a combinação dos estilos de material. A gente tem que separar se os materiais são rústicos, materiais modernos, materiais vintage, para que o estilo da mesa fique bonito. O que é importante também falar sobre os materiais é sobre a qualidade dos materiais que você está utilizando. É melhor você ter poucas coisas de qualidade do que muitas sem qualidade. Então, prestar atenção se o tecido da toalha desbota, se mancha na hora de lavar, talheres com cabo de plástico que acabam sendo marcados com fogo, pratos lascados, copos engordurados. Então, eu acho que essa é a parte principal nesse assunto de materiais. Utensílios com materiais estragados, né, ou defeituosos, não fazem uma mesa bonita. M também é de mix and match. Isso é uma expressão na língua inglesa que significa misturar para combinar. Eu gosto muito, já falei muitas vezes em vários vídeos, é você misturar estampas. A sua mesa vai ser única. Então eu misturo estampas de tecido, jogos americanos, o xadrez com floral, o xadrez com listras ou listras com floral, são sempre combinações muito harmônicas. Se você tem medo de fazer essas misturas, considere uma cor em comum. Então,
Se o prato tem uma estampa com azul, utilize o guardanapo, o jogo americano, ou a toalha com estampa em azul também. Essa é uma dica, se você quiser começar a treinar, para se acostumar com a ideia, né? Na letra M temos também marcadores de lugar. Normalmente é utilizado em mesas mais formais, em refeições mais formais, porque as pessoas costumam separar os casais em refeições formais e colocar entremeado homem e mulher, né? Você não sabe onde você vai sentar, você vai olhar o marcador de lugar. Na minha casa, sou só eu e meu marido, é lógico que ele vai sentar de um lado, eu vou sentar do outro, mas eu faço algumas brincadeiras de marcador de lugar, que é só mesmo uma brincadeira, é só para enriquecer a mesa. Eu vou mostrando aqui e vocês me digam qual que vocês gostaram mais, se você usa algum desses já na sua casa. Existem também marcadores de lugar bem sofisticados, né, de prata, para essas refeições formais. A variedade é muito grande. Na letra N, eu só lembrei de Natal. Realmente o Natal é um prato cheio para mesa posta. Eu começo 4 semanas antes do Natal, nos domingos de Advento, que eu já faço mesas temáticas. Eu gosto muito, quem é da religião católica, que comemora o Natal, essa é uma forma bem rica, né, de você exercitar a mesa posta. No caso da religião judaica, tem também festividades nessa época do ano. Ou você pode fazer a sua mesa dentro da sua espiritualidade. Na letra O, eu lembrei de ordem, que a gente tem na mesa posta a ordem dos talheres, a ordem dos pratos, a ordem dos copos. Isso tudo determina a facilidade de utilização dos utensílios, porque aí se você tem vários talheres, você sabe que você vai usar os de fora para dentro, a bebida acompanha a comida. Então, essa ordem facilita no manuseio desses utensílios. Temos também a ordem buffet, porque se você coloca uma determinada ordem na distribuição dos utensílios e dos pratos de alimentos, né, as travessas com os alimentos, você também organiza de que maneira as pessoas vão se servir no buffet. Então, você vai pegar primeiro o prato, estou dando um exemplo, o prato se serve da salada, aí tem os talheres e o guardanapo e você vai para algum lugar para se sentar. Ou no serviço franco-americano que você vai sentar na mesa. Mais tarde eu vou falar na letra S sobre serviços. E também tem a ordem dos pratos que são servidos num serviço à inglesa ou à francesa. Você começa sempre com uma entrada, depois vem um prato mais leve, de proteína mais leve, normalmente peixe ou uma sopa, e depois vem a carne, quer dizer, a complexidade dos pratos também tem uma ordem de serviço. Vou colocar também na letra O, olhar. Foi esse livro que despertou o meu olhar. O olhar que você tem que exercitar para fazer a mesa posta. O que é isso? Você abrir o seu armário e ver o que você pode utilizar na mesa. Eu falei na letra L de Lavoisier e o olhar tem mais ou menos o mesmo sentido. É você utilizar um balde para colocar bebida, você utilizar uma taça de martini para colocar uma salada, usar uma taça de champanhe para colocar uma sobremesa, usar um porta-ovos para colocar sopa, copinhos de vodka para usar como vaso, ou vidros de leite de coco para usar como vaso, vidros de perfume, enfim, vidros que você acha que são bonitos. Então, esse olhar, a gente tem que ir treinando para desenvolver o assunto mesa posta. Uma coisa que eu achei muito interessante é você utilizar alimentos, né? Por exemplo, servir a sopa numa mini abóbora, você colocar os biscoitinhos para um aperitivo em cima de uma folha, abobrinhas para colocar molho. Então,
Esse olhar que a gente vai treinando é muito interessante, quando você, poxa, olha só como é que eu vou fazer, e fica uma coisa criativa, diferente de tudo, né, do que tem. É gratificante você perceber que a sua criação funcionou. Agora, na letra P, vamos falar sobre pratos. Nós temos o prato raso, o prato de sobremesa, o prato fundo ou de sopa e o prato de pão, que é pequenininho, cada um dentro da sua utilização. O prato de pão fica do lado esquerdo, masculino, esquerdo. O prato de sopa sobre o prato raso e o prato de sobremesa, se ele for colocado sobre o prato raso, para ser utilizado como uma entrada. Existem pratos de diversos materiais, diversos estilos, diversos tamanhos, né? Inclusive o prato raso, nem todos são do mesmo tamanho, não existe uma padronização. Existem artifícios que a gente pode fazer para completar o número de lugares que você vai ter na sua mesa. Começando com o prato branco, é básico, você faz inúmeras mesas. P de planejamento. Para mesas especiais, a gente tem que fazer um planejamento anterior à montagem da mesa. Começamos com o tipo de refeição, né? O tipo de serviço, que nós vamos falar mais adiante como quais são, tipo de alimento que você vai servir, o número de pessoas é muito importante, se cabem todos na mesa, se você vai ter que encontrar mesas auxiliares ou se vai ser um serviço americano, enfim. Depois de tudo isso definido é que você vai para a parte dos utensílios, né? Experimentar as travessas, se as travessas vão ficar na mesa, se cabem todas as travessas. Para cada alimento é um tipo de apresentação, de travessa. Você vai fazer a salada já empratada, ou você vai fazer a salada numa taça de martini, ou você vai fazer a salada para as pessoas se servirem. Então, esse planejamento é muito importante na hora de você definir como vai ser a sua mesa. A parte de cores, de flores, de objetos decorativos, isso vai vindo no complemento da parte principal utilitária. Quando eu vou fazer um evento fora da minha casa, ou mesmo agora que há pouco tempo teve o meu aniversário, eu faço o ensaio geral, que eu digo. Eu tento colocar os materiais o mais próximo possível do espaço que eu tenho no lugar onde vai ser feito o evento. Então, se eu tenho um evento que a mesa vai ser preta, lá no caso de um happy hour que eu fiz, eu coloquei uma toalha preta na mesa para tentar visualizar os objetos que eu ia colocar, as peças que eu ia colocar dentro daquele contexto que eu vou encontrar lá no local do evento. Esse ensaio geral eu acho que é muito importante no caso de um evento maior, né? Não é uma mesa do dia a dia. Então, planejamento. E se não sair exatamente como você imaginava, faz parte do jogo. P de porta-guardanapo. Gente, esse é um mundo que eu descobri quando eu comecei a fazer minhas apostas. Eu tenho esses aqui que eu dividi nessas caixas, então eu tenho esse aqui são materiais naturais e cerâmica. Eu tenho palha, esse aqui eu fiz com rolo de papel higiênico, coloquei um viés e colei folhas e depois envernizei. Esse aqui é de cerâmica, são 2 patinhos, é um dos mais antigos que eu tenho. Esse aqui dos passarinhos, então eu amarro eles todos juntos para facilitar na escolha. Esse aqui de flores de palha, que eu gosto muito. Então, palha e cerâmica estão nessa caixa aqui. Essa caixa são das flores. Suculentas, violetas, rosas. Isso aqui eu nem sei que flor que é, mas eu acho linda a cor. Essa aqui são flores de escama de peixe. Folhas outonadas, orquídeas, hortênsias, limão siciliano. Então, são diversas flores que eu acho que dá um efeito muito bonito na mesa. O porta-guardanapo é uma maneira da pessoa localizar o guardanapo, ele segurar quando está do lado do prato. O que a pessoa faz? Senta na mesa,
tiro o porta-guardanapo, coloco do lado esquerdo e uso o guardanapo no colo. Simples assim. Eu acho que enriquece a mesa. Essa caixa aqui são os porta-guardanapos de tecido ou de papel ou ligados nesse assunto. Fitas, né? Eu tenho esses cordões com pingente, que eu acho lindo. Esse foi comprado agora de feltro para o Dia dos Pais. Veio o bigode, o coração, como se fosse uma camisa com a gravatinha. Esse aqui de peixes eu que fiz. Fiz um caseado aqui em volta da argola, pintei os peixes, recortei e coloquei espuma dentro. Foi para a mesa do signo de peixes. Esses aqui de mais rústicos eu ganhei, mas você não precisa exatamente ter o porta-guardanapo, você pode fazer, né? Eu uso fitas, né? Fitas, você dá um lacinho. Essa aqui é a gravatinha que eu usei no guardanapo de Dia dos Pais. Essa fita preta eu já usei muitas vezes, é só dar um laço. Tem esses aqui que também foram feitos por mim, que é aquele cordão de São Francisco em torno de um pedaço de tubo de cartolina, né, de cartão, revestido com tecido. Esses aqui também esses eu ganhei há muitos e muitos anos, que é um crochêzinho com flores de crochê, que eu acho muito bonitinho, muito decorativo. Então tem bastante coisa por aqui. Esses aqui eu fiz também para um evento, que é uma fita de juta colorida de verde com o tecido que eu fiz o jogo americano. Eu cortei com tesoura de picotar e revesti, prendi na mesma fita. Essa caixa são os porta-guardanapos de madeira, de acrílico e de metal. Então esses aqui eu comprei, que são essas estrelas que eu gosto. Esses de acrílico eram da minha mãe. Eu guardo dessa maneira, com tubos de cartolina. Esses eu fiz também, ia fazer uma vitrine que eu queria um porta-guardanapo dourado. Aí eu colei 3 argolas e pintei de dourado. Ganhei agora esses de aniversário, que são já com tema de Natal, vou usar, vocês vão ver na minha mesa de Natal. Vou mostrar também esses porta-guardanapos de couro, que eu acho maravilhosos. Foi um sonho de consumo que eu realizei. Acho que a mesa fica muito elegante e sóbria com esses porta-guardanapos. E tem algumas coisas que eu acho legais, que são as gaiolas de espumante. Eu tenho em dourado, então quando tem espumante perto de mim, eu vou guardando a gaiola. Tem em prata e tem em preto. Eu acho que dá um efeito legal, divertido. Pego o guardanapo, coloco aqui pelo vazio da gaiola e está pronto o guardanapo. É um universo infinito de criação. Depende só de você e do seu olhar. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos que têm o mesmo interesse. Se não está inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para receber novidades. Muito obrigada pela atenção, até o próximo.